municipal. Quando eu digo tributo, envolve a toda a categoria de imposto, contribuição de melhoria e taxa. Procure saldar aquilo que hoje você tem uma anistia, que ela foi promulgada desde fevereiro deste ano, evidentemente, que de fevereiro até dezembro teriam 10 meses de prazo, 10 parcelas para serem pagas. Hoje, como estamos em agosto até dezembro, você pode se pautar dentro de 5 parcelas para pagar aquilo que você pode. E quanto mais rápido você pagar os anos anteriores, melhor no sentido de você não suportar os ônus e os encargos do débito, porque um débito hoje com anistia, que você se estipula em termos de R$1.000, amanhã, sem anistia, esse débito passa a ser 2,5 a 2,80, 2.800, mais ou menos uma coisa assim. O cálculo do débito do fisco do poder público, por incrível que pareça, é diferente de todo o cálculo do débito que você tem de outra forma a ser feita. Pela tabela do Tribunal de Justiça, atinge-se um patamar, ao passo que pelas leis tributárias alcança-se outros valores. E evidentemente que o ano que vem, para aquele que tem condições de 4, 5 parcelas pagar o ano que deve do exercício de 2001, 2002, 2003, se ajuizado ou não, pague aquilo que for antigo, porque o ano que vem ainda vai correr o risco porque não tem anistia. E digo isso hoje de forma tranquila que não tem anistia. Por quê? Porque é o ano eleitoral e não se prevê e é a impossibilidade da aprovação de qualquer tipo de anistia, salvo no final do ano, quando as eleições seriam no dia 7 de outubro, no final de 2 meses depois seria só no mês de dezembro. Então essa obrigação sua, Baetense, tenta liquidar pelo menos o que é mais antigo para amenizar um pouco mais. Se puder liquidar até no ano de 2010, ótimo, porque tem mais de 30, 40 mil processos de execuções para serem ajuizados que ainda o munícipe não tem conhecimento, que já está na justiça. E esse fato de estar na justiça não depende do prefeito querer mandar ou não para a justiça. É determinação legal e obrigação sob pena de responsabilidade fiscal do alcaide que assim não proceder, porque a lei quem determina, querendo ou não querendo. Então o que eu posso dizer aos senhores é que realmente a obrigação de pagar deve ser, inclusive, de primeira importância para que amanhã você não se arrependa e que perca aquilo que todo mundo luta, que é um teto para morar, uma moradia. É o que eu tenho a obrigação de dizer como advogado, não só como vereador, mas que aqueles que não tiverem condições de pagar depois, só complementando, senhor presidente, as custas processuais que girem em termos de 10 UFESP de cada processo, por menor que seja, ele pode requerer, inclusive, a isenção das custas se não tiver condições, porque a Lei 1060 assim prevê. Porque quem tem 2, 3 processos e deve R$500, R$600 de imposto, 2, 3 processos, só de custo dá 175 cada um, só de custo dá quase 600. E muita gente não sabe que pode requerer essa isenção, porque é o tipo do numerário que pode causar privações no sustento de cada um. E que procure advogado. E se não tiver condições, que vá até a ordem do advogado e que seja nomeado um advogado para que ele possa requerer essa isenção. Porque quanto ao pagamento, não há necessidade do advogado. Você pode recolher normalmente e questionar quanto ao parcelamento. E quanto ao advogado, você pode requerer a isenção. Era o que eu tinha a obrigação de alertar a você, Barretense. Pode. Com a palavra, a bancada democrática por 6 minutos. Vereador Leandro Anastácio. É o último, se não quiser. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipe que nos acompanha pela TV Barretos,
ministro que nos acompanha aqui da galeria, boa noite. Senhor presidente, eu quero ser breve. Quero dizer que, lamentavelmente, vereador Kiko, nós tivemos aí informações, antes mesmo de serem encaminhadas a essa casa, as planilhas de custo que foram apresentadas pela concessionária de transporte coletivo público da nossa cidade, o reajuste nas tarifas dos ônibus urbano. E, para nossa surpresa maior, foi concedido agora em período pré-festa do peão. E nós sabemos, como é de conhecimento de todos, que o munícipe, para se dirigir até o estádio de rodeio, ao Parque do Peão ou até mesmo ao Rio das Pedras, ele necessita pagar 2 passagens, né? E a segunda passagem ele ainda paga com um valor maior do que aquele utilizado dentro do município. E muitas vezes um trajeto menor, porque sai do terminal, vai até o Parque do Peão, é um trajeto em linha reta, onde o custo, sem dúvida nenhuma, é bem menor do que as linhas que são realizadas dentro do município. E aí, hoje, durante essa semana, nós tivemos aí as informações pela imprensa que houve o reajuste de 13% da tarifa, fazendo com que Barretos passe a ocupar o primeiro lugar a nível regional no custo da tarifa do transporte público, doutor Otávio, o que onera de forma gritante toda a população que necessita de transporte, principalmente os trabalhadores da nossa cidade, embora a lei determine para as empresas do município, para as empresas privadas, o fornecimento do Vale Transporte em 6%. Existe um teto máximo de 6% que é pago pela empresa e o restante ele é suportado pelos funcionários de cada empresa, de cada setor, exceto aqueles que trabalham no Segurífico, no JBS, no Minerva, que são associados, representados do Sindicato da Alimentação, que possuem o transporte gratuito. É um benefício promovido pelo sindicato, é o único aí no estado de São Paulo que fornece isso aos seus representados. O Sindicato da Alimentação, que tem feito, sem dúvida nenhuma, um trabalho importante na nossa cidade, principalmente na área social. Mas, infelizmente, os outros trabalhadores de Barretos vão ter agora que suportar com esse reajuste de 13% nos seus vale transportes, consequentemente sofrerão os descontos dos seus vencimentos. Então fica aqui o meu posicionamento contrário ao reajuste que foi aplicado, até porque nós não tivemos conhecimento dos motivos que ele solicitou ao Executivo. Senhor presidente, também quero aqui fazer menção do requerimento que nós apresentamos, na qual estamos solicitando, é mais um requerimento nessa casa, que vai ser aprovado por essa casa, solicitando o recapeamento das ruas da nossa cidade. Sem dúvida nenhuma, são vários os requerimentos apresentados por nós, por todos os vereadores, e isso demonstra de forma gritante que é necessário que os órgãos competentes, a secretaria, os departamentos, passem a fazer um trabalho mais constante nas vias públicas de Barretos. É necessário que se faça recapeamento. O vereador Cipriano agora há pouco usou dessa tribuna e fez menção de uma avenida na Vila América, na qual não possui mais do que 100 metros quadrados, que já foi motivo de vários requerimentos aqui nessa casa e que não há recapeamento. Então é importante que a Secretaria de Obras, junto com o planejamento, enfim, faça um estudo e verifique realmente as vias da nossa cidade que necessitam com urgência. Nós sabemos que são muitas e que tome providência. Nós fizemos, nesse requerimento, solicitação do recapeamento asfáltico da Rua 58, entre a Avenida 7 até a Avenida 13, que é necessário, o asfalto não está bom, esperamos que haja aí o atendimento por parte do Executivo. Também fizemos um requerimento solicitando aqui que seja realizado a manutenção dos bueiros existentes na Avenida Seixas Noé, entre as ruas 25 de agosto e Maria Osório Franco. Os munícipes daquela região nos procurou, pedindo para que nós solicitássemos do Executivo que fosse tomar as providências. Então nós esperamos, senhor presidente, com a aprovação desses requerimentos, que não venham respostas a essa casa no sentido de que providências serão tomadas num prazo de 60, 90 dias, como tem ocorrido de costume. Esperamos que venham até nós documentos comprovando que já foi realizado aquilo que nós temos solicitado. Tragam, fica aqui até uma sugestão deste vereador, que a secretaria, a diretoria, antes de informar a casa quando será realizado, que realize, né, vereador André?
realize e comprove, tire foto, encaminhe para essa casa. Eu tenho certeza que todos nós, 11 vereadores, nós estaremos demonstrando aquilo que tem sido realizado e cumprido através dos nossos requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Acabou. Neire. Projetos. Vou pedir inversão presidencial. Cadê esse projeto? Chama o Francisco lá que eu vou fazer o que ele pediu. Vamos dar início agora aos projetos para serem discutidos na noite de hoje. Projeto em discussão única. Pois não, senhor vereador? A pedido do doutor Francisco, como tinha pessoas aguardando, nós estamos solicitando a inversão preferencial do projeto número que fala sobre, dispõe sobre a abertura dos CMEs no período de férias escolares da Alta Providência. O projeto de lei número 58 de 2011. Pois não, nobre vereador, é regimental. A inversão preferencial. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto 58, né? Projeto de lei número 58/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que dispõe sobre a abertura de CMEs nos períodos de férias escolares da outras providências. Cordiçado para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador André Luiz Rezec. O vereador André Luiz Rezec não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, eu sou pela tramitação, eu até antecipo que vou pedir um adiamento desse projeto, mas eu gostaria depois de esclarecer na tribuna os motivos exatos. Eu também então quero para o tribuna. Sim, é que não foi ainda, a hora que for para a tribuna já fica solicitada a palavra. Então, o vereador deu pela normal tramitação. O presidente da... Então também vou, você vai dar espaço para ele também. Você vai dar espaço para ele também. Senhor presidente, o senhor me dá 2 minutos só para explicar o motivo? Sim. Não, é... Gente, só um instantinho, deixa eu colocar o projeto em discussão. A Comissão de Justiça, Redação, exarou parecer pela tramitação. O presidente e o relator da Comissão de Finanças exarou parecer contrário ao projeto. O presidente e o relator da Comissão de Cultura e de Saúde Essencial também exararam pareceres contrários. O vereador Leandro Anastácio solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em discussão a dispensa da leitura dos pareceres. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto. Senhor presidente... Está ruim esse microfone, André? Está baixo? Eu vou falar daqui mesmo. O vereador Cipriano realmente levantou alguns pontos interessantes na semana passada e eu pedi vista. Nós temos o problema de como abrir, não todas, e de questão de ser... São várias questões que envolvem, inclusive a ilegalidade do projeto, a questão de não ser todas, de ter que ter algumas oportunidades. Conversei com várias educadoras da CMEs e, por isso, eu acho que o projeto... Conversei com o doutor Francisco, que é o autor do projeto, que teve a melhor das intenções de fazer, só que ele precisa de algumas adequações para se encaixar dentro de não ser um projeto inconstitucional e de realmente ter uma efetiva contribuição para as mães que trabalham, sem prejudicar o funcionário público. Por isso eu peço adiamento por 60 dias, para que possa ser refeita algumas partes do projeto, junto com o doutor Francisco, realmente atendendo o objetivo a qual ele se destina. Continua em discussão, o nobre vereador André pediu adiamento de 60 dias, encerra-se as discussões, está em votação o pedido de adiamento por 60 dias. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento do projeto do vereador Francisco de Paula Silva por 60 dias.
com justificativa de voto do vereador Cipriano. Bom, senhor presidente, doutor Francisco, André, primeiro eu gostaria de parabenizar por ter verificado. É essa a importância de nós aqui no Legislativo. Nós temos que buscar a melhor maneira, né? E eu não sabia que ia ser pedido vista, eu fiz levantamentos durante a semana toda. E, se quiser, nós temos papel aqui o suficiente, todo. Eu até gostaria que, se Vossa Excelência pudesse ajudar com esses levantamentos, para que a gente pudesse realmente fazer um projeto que vem de encontro ao que a população precisa e aos funcionários também. Então, um exemplo, o único parâmetro que a gente pode ter é quando tem ponto facultativo. E nós temos 2.996 crianças matriculadas na educação infantil, de 0 a 6 anos. No meu levantamento, no último ponto facultativo, compareceram de todos, em todos, abriram todas, compareceram 74 crianças. 74 crianças apenas. 13, não houve nenhum comparecimento. Quer dizer, o funcionário não recebeu hora extra, mas perdeu o seu tempo. Por quê? Porque ele estava escalado. Ele chegou lá, não tinha ninguém, foi embora para casa. Quer dizer, ele não teve como programar também o funcionário da Secretaria de Educação, uma viagem, um passeio com a família. Então, nós não podemos esquecer esse lado também, nós temos que ver todos os lados e, principalmente, o viés educacional da Secretaria da Educação Infantil. Segundo a LDB, fala-se até, eu passo o artigo para vocês, que fala da criança ter direito às férias também, que é tão importante com o convívio familiar, porque é importante que a criança tenha esse tempo junto com a família. Imagine se você colocar uma criança numa CMEI e ela entrar no dia 1º de janeiro e ela sair no dia 31 de dezembro e entrar no 1º de janeiro, 31 de dezembro. Ela também precisa desse tempo com a família. E o direito é da criança. E também o direito de estar junto com a família. E o direito também nós temos que verificar como trabalhador das nossas funcionárias da Secretaria de Educação. Então, nós temos que ver tudo isso, nós temos que pesar. É importante que a gente se reúna, verifique, converse com o prefeito se pode criar uma colônia de férias, alguma coisa, que não tenha viés educacional, não, porque senão, já imagina, sempre no mesmo lugar, né? No outro lugar, a criança vai para um local, brincar, passear. Não, esse viés é diferente um pouco, né? É importante que a gente pense. Então, principalmente, eu gostaria de agradecer, André, por esse trabalho, e tem todos os dados que você quiser aqui, tá, André? Até você sabe, né, que o seu tio tentou fazer isso em 2004 e não conseguiu. Dava até o passe para as pessoas irem até depois 2 de plantão, 4 de plantão. Dava o passe, as pessoas não iam. Hoje também eu fui abordado, eu acho que isso é uma questão que tem que ser discutida realmente bem amplamente pela sociedade e por nós vereadores. Hoje eu recebi muitas mensagens de educadoras falando a respeito desse projeto. Também algumas mães nos abordaram. Eu acho que tem que ser um projeto amplamente discutido, tendo em vista o que for melhor para a sociedade barretense. Com a palavra, com justificativa, o autor, Dr. Francisco de Paula Silva. Senhor presidente, senhores vereadores, o que fica bem claro nesse projeto é que esse projeto ele foi feito para atender especialmente a mãe trabalhadora. Esse projeto ele visa que essa criança não fique sem cuidado durante o período das férias na CMEIs. Então, nós entendemos que ele é necessário. Acreditamos, nós vamos fazer um levantamento de quantas crianças, mais ou menos, estariam dentro desse universo de necessidade de ter e de ir para a creche durante esse período de férias. Eu vou fazer um levantamento com a ajuda de vocês e vamos discutir com profundidade. Até porque esse projeto não é para destruir o trabalhador, o funcionário público, os educadores. Não tem interesse nenhum, tá certo? Nós entendemos que a criança precisa sim ficar com a família, mas ela precisa ter uma família para ficar com a família. Se a mãe não está em casa, se o pai está trabalhando, se a mãe está trabalhando, seria para ocupar esse espaço. Então, eu entendo que dá para discutir, nós temos de arrumar uma saída, e não é às custas do trabalho, essa saída não é às custas do trabalho extra dos educadores. Nós precisamos arrumar uma saída que atenda os interesses de todo mundo. E é por isso, inclusive, que eu estou pedindo, que o André pediu esses 60 dias, para que a gente resolva esse imbróglio aí
e solucione essa questão, porque é um projeto que é de fundamental importância. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Só um instantinho, só para me dar eu estava conversando com o prefeito há cerca de uns 15 dias sobre, justamente a respeito desse projeto, doutor Francisco, e também tem a possibilidade, ao invés de se talvez se fazer numa unidade municipal, no local público, de se contratar uma creche para se fazer isso. E nós temos um exemplo, que é o Lar da Criança, lá do Eduardo Phelps, que poderia ser uma solução, que é um local central, né? E de repente pagaria para essa creche ficar aberta aos finais de semana lá no. Mas são situações, são possibilidades que podem vir a acontecer. De repente você não precisa pegar um local público, uma creche pública, e se pode contratar um local específico para se fazer esse projeto. Com a justificativa de voto do vereador Euripinho. Caros colegas vereadores, eu acho que realmente esse projeto, um projeto que vai gerar muitas discussões, e eu já tive a oportunidade de fazer um estudo também junto com meus colegas, já questionei com o professor Reginaldo, que foi secretário da Educação, com o Cipriano, e é muito importante ressaltar que no dia a dia a gente encontra muito, professor Reginaldo, muitos trabalhadores, muitas mães que realmente cobram uma posição para que nós possamos atender seus filhos nas creches durante o período de férias, uma vez que, na CEMEIS, que eles não têm condições de deixar com alguém, porque o pai e a mãe trabalham e realmente é uma situação difícil. Mas, por outro lado, através de um estudo que eu fiz no Conselho Nacional de Educação, define que as creches devem fechar nas férias. Aí vem um parecer, professor, falando que as unidades, que as creches não devem ser vistas como unidades assistenciais, mas sim educativas. Enfim, nós propusemos, na primeira vez que esse projeto chegou na casa, Francisco, a possibilidade de se fazer um teste, né, entre aspas, durante o período de férias, para que a gente pudesse ver se a demanda era grande, se justificava realmente o projeto. Como era inconstitucional, acabou não passando. Agora corre risco também de ser inconstitucional o projeto e não ser implantado. Por isso, o estudo que o André está pedindo se faz necessário no momento em que eu tenho certeza que nós estaremos aqui, dentro da maneira democrática como sempre tivemos, discutir o melhor, para que tanto os pais como os educadores não fiquem prejudicados em relação à decisão que seja tomada, porque realmente a situação ela requer um estudo detalhado, como eu acabei de dizer, sobre o Conselho Nacional de Educação, que uma hora ele diz que é inconstitucional, que deve fechar, agora ele diz, através de um parecer, que não deve abrir as creches durante o período de férias, que é inconstitucional. Então, a gente fica à mercê realmente das decisões que são tomadas a nível nacional. Então, esperamos que, através desse estudo, nós possamos trazer realmente uma posição definitiva para que o que for decidido na casa seja aquilo que a lei realmente pede e manda através de todos os estudos que estão sendo feitos. Muito obrigado. Do Vartim. Desculpe, nobre vereador. Com a palavra, com a justificativa de voto, vereador Paulo Henrique Correia. Meu irmão, está me derrubando. Tudo certo? Senhor presidente, muito obrigado. Quero também deixar aqui a minha justificativa de voto e dizer que a educação, por alguns anos aí, está passando por uma revolução. A valorização dos funcionários, tanto as páginas hoje são educadoras, as coordenadoras de creche hoje são diretoras de CEMEI, e dizer que o termo creche que ficou para o assistencialismo no passado, ou seja, quem tomava conta das creches no município de Barretos era a Secretaria da Promoção Social. Hoje pertence à Educação, e o projeto levantado pelo doutor Francisco, ele é importante a gente abrir a discussão. Como o vereador Cipriano deu uma sugestão com relação até a prefeitura ter uma colônia de férias para aqueles pais que não têm onde deixar seus filhos, deixando o convívio educacional, seria até uma ideia interessante. Ele também fez uma colocação que o pessoal que vai trabalhar em véspera de feriado,
eles não recebem hora extras. Eu acho isso aí uma situação difícil. Ou seja, além de ter que trabalhar num período onde todos os funcionários públicos estão descansando, ele tem que ir lá exercer tua atividade e, além de exercer tua atividade, não receber por isso. Então, isso aí também é uma outra situação que tem que ser levantada. Com relação à CEMEIS, passou por um processo muito importante, eu acho que não pode ter retrocesso, ou seja, a questão do assistencialismo. Agora, promover um encontro, tanto em julho como em janeiro, para aquelas mães, para aqueles pais que têm necessidade de deixar em algum equipamento da prefeitura, é uma excelente sugestão, eu concordo com isso. Com a palavra, o vereador professor Reginaldo. Senhor presidente. Bem, realmente esse projeto ele é bastante complexo, né, porque envolve vários interesses. De um lado, o interesse dos pais, das mães, mais precisamente, que não têm condições de ficar com as crianças durante o período das férias. Então, tem que ser, esse interesse tem que ser bem avaliado. De outro lado, há o interesse também dos funcionários, que trabalham durante o ano todo e merecem também o seu justo descanso. Ainda tem o interesse das crianças, que esse me parece ser o principal que deve ser considerado. A educação infantil, assim como todos os segmentos da educação, são muito importantes. A educação infantil é importante da mesma forma que os demais segmentos. Entretanto, a educação infantil realmente merece um carinho especial, um olhar especial, pelo fato de cuidar de uma etapa em que o caráter da criança está sendo moldado, né? Os principais condições que a criança vai precisar para se desenvolver, elas estão sendo justamente moldadas nessa etapa da educação infantil. Então, não só obedecendo à lei de diretrizes e bases da educação nacional, mas também vislumbrando esse aspecto fundamental que o interesse da criança deve ser contemplado. Mas eu creio também que nós haveremos de encontrar, até por sugestão do Dr. Francisco, que é o autor do projeto, nós haveremos de encontrar uma maneira de atender a todos de uma maneira satisfatória, sem deixar de considerar em primeiro plano o interesse da criança, que é a que nós devemos ter maior cuidado nessa fase. Muito obrigado. Mais nenhuma justificativa de voto? Vamos agora para o projeto em discussão única, parecer do presidente e do relator da Comissão de Justiça e Redação pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 61/2011, de autoria do vereador Francisco de Paula Silva, que institui o Programa de Fomento à Economia Popular e Solidária do município de Barretos e outras providências. Pois não, nobre vereador Guilherme. Solicito vista, senhor presidente. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, vistas ao vereador Guilherme Henrique de Ávila. Projeto de lei número 105/2011, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre a criação do programa Sorrindo na Escola e da outras providências. Código necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Olímpio Jorge Nabenho Euripinho solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Com justificativa de voto, vereador Olímpio Jorge Nabenho. Sorrindo na escola.
Com justificativa de voto, vereador Olímpio Jorge Nabem. Eu não olhei para você, né? Te perguntei. É que está parado aqui, hoje está com problema mesmo. Senhor presidente, eu gostaria de ressaltar em relação a esse projeto Sonho na Escola. Tive a felicidade de, quando implantado esse projeto na casa, foi aprovado por unanimidade. Eu tenho certeza que todos os pais dos nossos alunos da rede municipal estão felizes e têm a felicidade de estar recebendo esse benefício muito importante, que é o tratamento dentário que está sendo dado a todas as nossas crianças da rede municipal, e o senhor tem testemunha disso. Eu estou solicitando na casa a possibilidade de conseguir mais um trailer odontológico para poder dar um atendimento, para intensificar esse atendimento, porque sabemos que um trailer fica numa escola num período até a dar atendimento a todas as crianças, e isso faz com que talvez esse atendimento possa estar sendo dado em outras escolas, e é interessante que se aumente realmente o número de atendimento. Quero aqui parabenizar o coordenador Alex, né, pelo bom trabalho que ele executa dentro da pasta, e dizer que realmente todos os pais que têm nos encontrado felizes com esse projeto, porque tem atendido todas as crianças, a demanda, e eu tenho a certeza de um cunho social muito importante, porque muitas crianças da nossa rede municipal, infelizmente, não têm condições de ir a um dentista. E a oportunidade de dar esse tratamento, esse primeiro atendimento, de poder olhar as caras, de poder colocar as crianças realmente em condições, nos deixa bastante felizes. Então, por isso, senhor presidente, a aprovação desse projeto vem sacramentar cada vez mais a educação, cada vez mais a saúde. São passos importantíssimos dentro do município, que vem se dando realmente sustentáculo a toda a administração do doutor Manuel. E eu quero aqui agradecer, doutor Manuel, por mais esse projeto importantíssimo que vem atendendo todas as nossas crianças da rede municipal, com esse Sorrindo na Escola, onde hoje o trailer odontológico, ele é feito uma escala de escola a escola, Juninho. É muito importante a gente estar explicando, porque já deram atendimento no Nova Barretos, no América, e muitas escolas da nossa cidade. Tem algumas escolas que ainda não receberam o trailer odontológico. E é muito importante ressaltar que, de acordo com a escala elaborada pelo nosso coordenador Alex, todas as escolas estarão dando esse atendimento odontológico às nossas crianças. Muito obrigado. Obrigado, vereador Olipinho. Dando sequência aos trabalhos, projeto de lei número 125/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera o dispositivo que especifica da lei 4.483, 17 de março de 2011, com alterações subsequentes. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. Está em discussão um único projeto. Eu acho que é o da atividade delegada, não é? Deixa só eu pegar o processo. Neire, eu solicito à nossa diretora parlamentar o processo. O projeto. É o 125. Tá. Trata-se de... o projeto. Repasse que será feito para a entidade Creche Formiguinha, instituição educacional destinada à educação infantil. Eles tinham uma verba de R$15 mil mensais, e se foi feito um acréscimo agora, aumentando o valor... Aqui. Isso. Aumentou R$15 mil para a creche Formiguinha. O projeto está alterando, aumentando R$15 mil para a creche Formiguinha. Está em discussão um único projeto, não havendo oradores, está em votação, favorável permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. O vereador Kiko Miziara solicita apreciação da redação final na mesma sessão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade, está em votação a redação final, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de lei número 129/2011,
de autoria do prefeito municipal, que altera e especifica, altera o dispositivo que especifica da Lei 4.483, 17 de março de 2011, com alterações subsequentes. Também a subvenção. Essa aqui é para... Tá. Projeto de lei que pretende alterar as subvenções concedidas ao Instituto Criança Olímpica de R$ 14.416 mensais a partir de setembro do ano que vem, aditando um importe de R$ 50 mil, totalizando R$ 73 mil para o Instituto Criança Olímpica. Essas são emendas de vereadores que são colocadas para acrescentar na receita dessas entidades que fazem um trabalho tão bonito no nosso Barretos. Essa é para o Instituto Criança Olímpica do professor Silvio Ricardo, de Karatê, realmente, um belíssimo trabalho que o professor Silvio vem fazendo no Instituto Criança Olímpica. O Kiko. Esse é o 129, as comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. Está em discussão o único projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador professor Reginaldo solicita a apreciação da redação final da mesma sessão. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permanentes como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto 130 de autoria... Presidente, pois gostaria não, justificativo de voto. Com justificativa de voto, vereador professor Reginaldo. Senhor presidente, apenas para cumprimentar o professor Silvio Ricardo, do Instituto Criança Olímpica, pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo em nossa cidade com as crianças da rede municipal e da rede estadual. Tem revelado atletas que têm sido vitoriosos nas competições que têm participado. Então, é um projeto muito importante para a nossa cidade. Então, quero desejar que ele continue fazendo bom proveito dos recursos que tem recebido. E espero que seja bastante útil para as suas atividades. Obrigado. Obrigado, nobre vereador professor Reginaldo. Projeto de lei número 130, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei número 130/2011, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Centro Universitário de Rio Preto, o NIRP, para proporcionar, senhores vereadores, para proporcionar estágio aos estudantes de diversos cursos ministrados pela instituição de ensino. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. Está em discussão o único projeto, não havendo oradores, está em votação. Pois não, nobre vereador. Eu até vou fazer uma sugestão. Depois veja o pessoal da Comissão de Justiça e Redação. Sempre chega projeto desse tipo, com todas as faculdades. Não poderia fazer um projeto genérico, autorizando os estudantes de Barretos que estão fazendo faculdade em outras faculdades, cumprir o estágio em Barretos? Isso é interesse dos estudantes e interesse da prefeitura. E, muitas vezes, até vir o projeto aprovar, e o estudante perde isso. Depois que a Comissão de Justiça e Redação estude, você não pode fazer um projeto genérico autorizando que... Porque não há prejuízo nenhum, não há custo nenhum. Há benefício para o município e há benefício para o estudante. E, às vezes, acaba demorando um pouco até a aprovação do projeto. Então, se houvesse a possibilidade de fazer um genérico para todos os estudantes, eu acho que seria extremamente conveniente. Só isso, senhor. Eu peço à nossa diretoria parlamentar que faça um requerimento dessa presidência, solicitando-se a possibilidade de se encaminhar um projeto genérico para que todos os estudantes que façam faculdade em outros municípios ou até mesmo em Barretos, desde que seja solicitado, possam prestar estágio à prefeitura sem custos à municipalidade. Está em discussão o único projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador André Luiz Rezeque solicita a apreciação da redação final da mesma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.
Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de resolução número 7/2011, de autoria da mesa, que abre crédito suplementar no valor de R$ 63.000, quando necessário para aprovação, maioria simples. As comissões permanentes darão pareceres pela tramitação. Está em discussão único projeto. Não havendo oradores, está em votação. É o projeto 7/2011, de autoria da mesa, que suplementa verbas para a Câmara Municipal. Está em discussão um único projeto, não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final da mesma sessão. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projeto de primeira discussão. Projeto complementar número 9/2011, de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos de valores antieconômicos de natureza tributária e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria qualificada, 2/3 dos membros da Casa. As comissões permanentes darão parecer pela tramitação. O relator da Comissão de Justiça, vereador Guilherme Henrique de Ávila, apresentou emenda que será lida pelo primeiro secretário. Não, que passou foi o 7. O que passou de resolução foi o 7. O 8 não passou ainda, não. Parecer 636/2011. Processo número 1326/2011. Projeto de lei complementar número 9/2011. Analisando o teor do projeto, inclusive o parecer elaborado pela Consultoria Geral da Câmara, manifestamos-nos pelo seu prosseguimento. Eis que a matéria está regularmente formalizada, não existindo óbices à sua normal tramitação na Casa. No entanto, a fim de evitar celeumas futuras, apresentamos a seguinte emenda. Emenda substitutiva ao caput do artigo 1º, mantidos inalterados seus parágrafos, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, via de seus órgãos competentes, autorizado a não ajuizar execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 200. Esse é o nosso parecer, contudo, a deliberação final a cargo do doutor plenário. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, 16 de junho de 2011. Eu peço ao nobre secretário também que leia a emenda do vereador Otávio Alves Garcia. Mas é do Otávio, não é? Essa de quem que é? Essa de quem? A primeira que Vossa Excelência leu foi do Guilherme, agora tem a do Otávio. Parecer número 637/2011, processo número 1326/2011, projeto de lei número 9/2011. Esse é o parecer da comissão manifestando pela normal tramitação, né? A emenda do doutor Otávio. Analisando melhor o presente projeto, percebi a necessidade de apresentação de emenda da seguinte emenda. A emenda substitutiva ao caput do artigo 1º, mantendo inalterados os seus parágrafos, para que passe a ter a seguinte redação. Fica o Poder Executivo, via de seus órgãos competentes, autorizado a não ajuizar execuções fiscais e débitos tributários e não tributários, bem como de desistir daqueles que estiverem em processo de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 610. Sala da Sessão, vereador Rui Menezes, 11 de julho de 2011. Segue a doutor Otávio. É doutor Otávio. A do Guilherme fala em R$ 200, né? A mesma coisa, não é isso? E a do doutor Otávio? Não é? E a doutor Otávio estende para aquelas que já estão no judiciário e fixe no valor de R$ 610. A do Guilherme mantém do jeito que está e fixa em R$ 200. Eu acho que são conflitantes, né? Então, são conflitantes. Ou aprova uma outra fica prejudicada. Seria interessante até... Acho que... Senhor presidente, eu acho que seria interessante os dois entrar num acordo, né, senhor presidente? Não é que não vai pagar, Está em discussão o único projeto, com a palavra o autor Paulo Henrique Correia.
Senhor presidente, senhores vereadores, nossa boa noite novamente a todos que estão nos assistindo em suas residências. Agora, com um tempinho um pouquinho maior, com mais calma, a gente vai discorrer a respeito do projeto de lei complementar 9/2011. Até a questão da defesa do projeto, eu vou usar duas leis da Constituição Federal. Esse projeto autoriza o Poder Executivo a não ajuizar ações ou execuções fiscais de débitos tributários e não tributários de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 610. Hoje, você que está nos assistindo em sua residência, o prefeito ele é obrigado a entrar, a ajuizar ação judicial de execução fiscal com qualquer valor. Ele é obrigado, isso é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Pois bem, esse projeto visa dar uma autorização ao prefeito a não ajuizar ações até R$ 610. Pois bem, como eu falei, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos o princípio da eficiência da administração pública, que foi instituída através de uma emenda constitucional no artigo 37 da Constituição Federal. Lei de Responsabilidade Fiscal. No começo até um pouquinho chato o assunto, mas nós temos que falar. É a Lei 101/2000, no seu artigo 14, inciso 3º, dispõe a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorra de reincidência de receita, deverá estar acompanhada de estimativa de impacto orçamentário. Eu até faço uma sugestão à TV, se puder passar os slides diretamente para a população estar acompanhando. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, no parágrafo 3º, o dispositivo nesse artigo não se aplica ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. Ou seja, traduzindo, você tem que cobrar uma dívida de R$ 100. Só que essa dívida, para você cobrar as custas do processo, vai ficar superior a R$ 600. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal trata desse assunto no artigo 14. Portanto, a Lei de Responsabilidade Fiscal determina que não sejam cobrados valores cujos montantes sejam inferiores aos custos de cobrança. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê. Agora, com relação ao princípio de eficiência. No seu artigo 37 da Constituição Federal, dispõe que a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá os seguintes princípios: da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Pois bem, princípio da eficiência. Acrescentou os deveres da administração pública, o de aplicar a lei com vistas à obtenção de resultados que atendam ao interesse público, afastando a possibilidade de condutas que, embora fundadas literalmente em lei, sejam irrazoáveis,
como eu disse a todos, não é razoável você cobrar uma dívida de 100, 150, de 200, se você vai gastar em torno de R$600. Ou absolutamente desproporcionais frente aos fins a que se dirige. Então, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, de acordo com o princípio de eficiência, aí, na discussão com pessoas da execução fiscal, com o Sandro, com outras pessoas, chegamos a um denominador, ou seja, estabelecer um valor de R$610, e eu vou mostrar o porquê. O SAF, Serviço de Anexos Fiscais, em fevereiro desse ano, tem lá informação, tem lá 49.881 execuções fiscais, ou seja, sobrecarregando o judiciário. Dessas ações, 6.951 contribuintes com dívidas de valores inferiores a R$600. Está aqui, foi uma informação que eu tive da dívida ativa do município de Barretos. Conforme estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas, isso é encomendado pelo Tribunal de Justiça, cada execução fiscal custa ao judiciário, no mínimo, R$ 576,40. Ao judiciário, não está envolvido os custos da prefeitura. Esse valor é referente a dezembro de 2007. Pois bem, nesses custos não incluem os gastos do município, como o município precisa ter servidores na dívida ativa, precisa ter advogados, precisa ter fiscais, técnicos escriturários, equipamentos, máquina, energia, etc. Ou seja, acarretando ainda mais um custo mais elevado ao processo. Aí eu estou colocando alguns exemplos de execução fiscal que hoje tramita no Fórum de Barretos. Ixi, mas aí não dá para a gente ler. Não, agora pegou. Valor, da calça, R$68. Roberto José que escaneou isso aí. Sozinho? Então, aí eu estou dando alguns exemplos. E como não está nítido na TV, tem aqui valor da causa, R$ 68,00. Valor da causa, R$ 93,76. 104,36. 104,36. 111,52. 116. Pode passar. Está comigo aqui. E tem, até foi me passado um valor de uma execução fiscal de R$ 47,58. E por descuido, pode acontecer da pessoa, do dono do imóvel que está devendo IPTU, mas não se atentou com relação à execução fiscal, pode acontecer da pessoa perder o imóvel. O doutor Otávio esteve aqui no grande expediente, discorrendo a respeito desse assunto. E aproveito até para reforçar aquele hoje que está com execução fiscal, está lá com a sua audiência marcada, tenta renegociar, tenta fazer um negócio, tenta entrar num acordo. Se isso não ocorrer, com certeza, a sua casa penhorada vai a leilão. E no leilão pode acontecer da arrematação, se não ocorrer o pagamento da dívida. Pois não, André? Até para só complementar o que você está falando,
que se a dívida vai acumulando, chega uma hora que ela ultrapassa esse teto. E depois vem a execução. Então, que não há a perda de receita alegada em hipótese alguma. Porque entrar com uma ação de R$40 é um absurdo. Você vai gastar muito mais do que vai receber. Mas se não for pagando, vai se acumulando e uma hora entra-se com a ação. Com certeza, André, até obrigado pela parte. É bem lembrado, porque a execução, a dívida de IPTU, ela tem que ser cobrada em 5 anos. O que nós estamos impedindo é do prefeito de estar encaminhando, ano a ano, execuções de baixo valor. Ou seja, durante os 5 anos, se aconteceu de alcançar esse valor de R$610, aí sim entra com a execução fiscal, mas uma execução só. Pode ter devedor de IPTU, devedor de algum outro imposto, que durante os 5 anos, com valores pequenos, de 40, outro valor de 100, de 200, de 300, aí faz a somatória. E deixa de estar evitando de entrar com uma ação de pequeno valor, de irrisório valor. Como demonstrado aí, o custo para a cobrança desse tributo é muito alto. Então, nós estamos aí aproveitando esse momento, dizer ao barretense que tem essa dívida com o IPTU, tem essa dívida na dívida ativa, já está com execução, já está com a penhora feita, está com a audiência marcada. É um conselho que a gente dá de amigo. E como o doutor Otávio disse também, ninguém está aqui a serviço de cobrança de tributo de prefeitura, mas nós estamos pensando em você, porque a casa é um bem valioso, onde ali você tem sua segurança. E não é por pouca coisa, por pouco valor, que você possa estar perdendo a sua residência. E mesmo tendo passado 5 anos, se ocorrer de não ter um valor a R$600, superior a R$600, o que acontece? A cobrança é via administrativa. Mas você, contribuinte, você não vai ter aquela dificuldade de estar indo fora, pagando custas processuais, porque uma dívida dessa de 40 e poucos reais tem todas as custas processuais a serem pagas. E não é a prefeitura, e sim ao judiciário. Então, tem todas essas circunstâncias aí que foram levantadas, e não é a cidade de Barreiros a pioneira nesse assunto. A cidade de São Paulo também já instituiu essa não autorização de ajuizamento. A cidade de Ribeirão Preto também já fez essa lei no município. E o que nós estamos querendo é facilitar a vida do contribuinte e também a vida da prefeitura, porque você tem o encargo muito grande de estar ajuizando e acompanhando essas ações fiscais. E é somente por lei específica que devemos haver essa limitação de cobrança. Então, é por isso o motivo do projeto de lei. Eu peço a compreensão, o voto de todos os colegas, mesmo porque é uma maioria qualificada, nós precisamos ter 8 votos, dos 11 votos aqui dentro da Câmara Municipal, e que vai beneficiar e muito o sistema de execução fiscal do município e aliviar de você, barretense, essa questão pendente no Judiciário de Barretos. Eu acredito até, com relação à emenda do doutor Otávio, buscar no Judiciário também essas ações que não atingiram 600, tirar a execução fiscal dessas ações, porque já alivia também a situação daqueles que hoje estão com a corda no pescoço para poder resolver a questão dessa dívida. Então, senhor presidente, eu peço o voto de todos para que a gente consiga aprovar esse projeto de lei. Muito obrigado. Continua em discussão. O vereador André Luiz Rezegue solicita verificação de presença. Peço ao primeiro secretário, vereador Aparecido Donizete Alves Cipriano, que faça a verificação de presença. Sobra sempre para mim, tudo eu. Você não vê. André Luiz Rezegue, Aparecido Cipriano, presente. José Francisco Cabrão Miziara. Leandro Anastácio. Doutor Reginaldo. Guilherme. Presente. Doutor Otávio. Doutor Francisco. Olímpio Jorge Nabem. Juninho Leite.
Paulo Correia. Continua em discussão. Não havendo oradores. Não, e as emendas? E as emendas? Não, peraí, tem as emendas. Como é que vai ficar as emendas? Como é que vai ficar as emendas? Vocês não entraram de acordo? Precisa de 8 vereadores. Para informar, este projeto ele necessita de 2/3 maioria qualificada. São 8 votos para aprovação das emendas e do projeto. Caso contrário, o projeto é rejeitado. Que máfia, viu, Paulo Correia? Correia pra verdade. Não havendo mais oradores, está em votação, primeiramente, a emenda do vereador Guilherme. Está em votação, primeiramente, a votação do Guilherme, que foi a primeira a ser apresentada. Neire, confere. Primeiramente, a emenda do Guilherme. Pois não, nobre vereador? Senhor presidente, a emenda do Guilherme refere-se ao valor de R$200. R$200. Tá, eu peço aos vereadores que rejeitem a emenda apresentada pelo vereador Guilherme. Pois não, vereador Kiko. Senhor presidente, eu já sugiro diferente. Coloque primeiro em votação a emenda proposta pelo vereador. Não, mas tem que ser conforme a apresentação no projeto. Solicito a inversão disso, se for possível, porque... Então, o vereador tem que solicitar. Vota dele. Se for aprovada dele, já não... Então, o vereador Kiko, o nobre vereador Kiko, só para constar em ata, pede a inversão preferencial da emenda que o senhor quer que vote primeiro. Senhor presidente, eu solicito que seja invertida a proposta do vereador Dr. Otávio em relação à proposta do vereador Guilherme Ávila. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inversão das emendas. Então está em votação a emenda do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Desculpa, o senhor tem razão. Pois não, vereador professor Reginaldo. É questão do valor, né? Isso, é questão de valor. A emenda do Guilherme é de R$200. E a do Otávio é de 610. É isso? E inclui as ajuizadas no fórum. Só quer usar a tribuna? Não, diretor. Senhores vereadores. Senhores vereadores, só essa dica nosso diretor. Só para explicar. A emenda do vereador Otávio diz as ajuizadas no fórum até 610. A minha, ela diz as novas R$200. São independentes. Não. A minha fica 200 para as novas. As deles já estão ajuizadas no fórum. Não, aqui ó. Não. Inclui tudo. Você inclui tudo? Não. É mais completo, doutora. Deixa eu ler, doutora. Eu solicito. Senhor presidente, deixa eu ler a do doutor Otávio para o pessoal entender melhor. Posso ler a do doutor Otávio? Pois não, vereador. A do doutor Otávio está da seguinte forma. Fica o Poder Executivo
via de seus órgãos competentes, autorizada a não ajuizar execuções de débitos tributários e não tributários, aí tem a ressalva, bem como desistir daqueles que estiverem em processamento, de valores consolidados iguais ou inferiores a R$ 610. Então, prejudica sim. Prejudica sim, uma prejudica a outra sim. Tá certo? E eu acredito que a doutora... Não, eu acho que o Guilherme vai entender. Eu acho que a doutora Otávio é um pouco mais completa, só isso. Pelo que a nossa diretora parlamentar, Neire, nos informou, a emenda do doutor Otávio, ela vai ao encontro do projeto do vereador Paulo Correia, acrescentando-se e ajuizando-se as ações que já estão, inclusive, no fórum. Já do vereador Guilherme, ele reduz o valor e pegando apenas novas ações que entrarão na prefeitura. Segundo a nossa diretora, são emendas realmente que uma conflitante com a outra. Então, está em votação a emenda do vereador Otávio Alves Garcia. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Então, como foi feita a inversão, fica prejudicada a segunda emenda e fica aprovada a primeira. Está em votação o projeto em sua redação original. Em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Vai pedir a segunda discussão hoje? Alguém pede no microfone, então? Solicito que o projeto seja colocado em segunda discussão na noite. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Segunda discussão. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores, está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Guilherme Henrique de Ávila. Está... o vereador Cipriano solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Por maioria contra o voto do vereador Guilherme. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra o voto do vereador Guilherme Henrique de Ávila. A redação final do presente projeto de lei. Pois não, nobre vereador? Justificativa de voto, vereador professor Reginaldo. Bem, eu quero expressar ao vereador Paulo Correia as minhas congratulações pelo projeto que reconheço dota a administração pública de racionalidade, porque não tem sentido gastar mais para cobrar, né? Então, isso aí seria um desperdício de dinheiro público. Quando o poder público, de modo geral, e aqui não interessa se é do município e o judiciário do Estado, mas é o poder público, estaria gastando mais, está gastando mais para cobrar uma receita que seria menor. Então, o projeto de lei dá racionalidade à administração pública e eficiência. Considero, então, que o projeto é satisfatório, por isso votei a favor e parabenizo Vossa Excelência. Obrigado. Obrigado, professor Reginaldo. Projeto de lei 58 já foi, né, Neire? Projeto de resolução 8/2011, de autoria da mesa, que fixa a despesa da Câmara Municipal de Barretos e o valor repassado financeiro no exercício para 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. As comissões de Justiça, Redação e Finanças, Orçamento e Contas exararam pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres, é regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Não havendo oradores, está em primeira votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Pode colocar em segunda discussão hoje, Ney? Elipim, pede segunda discussão para nós. Solicito, senhor presidente, colocar em segunda discussão na noite de hoje. É regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão o projeto. Não havendo oradores. Está em segunda votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. O vereador Leandro Anastácio solicita a apreciação da redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade.
O Leandro que pediu, tá, Flávio? Senhores vereadores, nós temos aqui a solicitação da inclusão de um projeto na noite de hoje, que se trata de uma permuta, projeto 127, uma permuta... Acabou. Já. Não, tem balancete, né? Tem balancete, desculpa, senhores vereadores. Mas depois eu vou pedir a inclusão de um projeto na mesma noite. Agora os balancetes. Eu vou discutir. Não pede vista, não. Projetos em discussão única. Processo número 1874 de 2011 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete relativo ao mês de maio de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador Leandro Aparecida Silva Anastácio. O vereador Leandro não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Leandro. Leandro. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação, senhor presidente. O vereador deu pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete. Com a palavra, o presidente da Comissão de Finanças, Cipriano. Eu acho que tem aí a apresentação, não tem? Sobre o balancete. É isso que é mais por respeito, eu gostaria de falar aos demais vereadores que, como presidente da Comissão de Finanças, nós temos feito um trabalho, apoiado pelos assessores, de a gente levantar tudo as informações importantes que tem todos os balancetes, todos, não só da Previdência, como da Câmara, como também da Prefeitura. Tá certo? Infelizmente, inclusive, a semana passada, houve até um comentário que nós aprovamos somente da Câmara e não aprovamos os outros. Tá certo? Porque o pessoal achou por bem, o da Câmara todos já tinham conhecimento do que estava, né? Porque ele está aqui todo o tempo. Esse aqui chega um pouco mais apertado, então o pessoal pede vista para verificar mesmo, né? O Instituto de Previdência de maio, olha lá, ó, a receita orçamentária de 11.750.000, uma receita extra-orçamentária de 1.573.000 e o saldo do exercício anterior de 30 milhões, num total de 43.494.000. As despesas do Instituto de Previdência somaram 7.602.000, a extra-orçamentária 1.300.000, um total de 8 milhões. 8.900, né? As receitas, né? O previsto para o ano é de 12.161.000. O que foi arrecadado no mês foi 1.213.000. No ano, 4.607.000. Há uma diferença para ser complementada até o final do ano de 7.553.000. O que não vai ser totalmente complementado, eu já gostaria de explicar. Não é porque vai ficar devendo, não. É porque houve uma mudança na lei no meio do caminho, que era 24% de contribuição, passou para 14%. Olha lá, o regime próprio, como é que estava sendo previsto? 8.550.000. O que foi arrecadado em maio, 605.000. No ano, 2.286.000. Esse é o regime próprio. Do servidor ativo, previsto 8.300.000, arrecadado 590.430, no ano 2.207.000. A diferença que falaram que nós não estávamos colocando, nós estamos colocando a diferença agora, nesse momento, é de 6.092.000. Nesse momento que eu digo, em maio, né? O servidor da Prefeitura é previsto 7.200.000, arrecadado no mês de maio, 489.270. Durante todo o ano, 1.793.000. Vai ter uma pequena diferença aqui também, que caiu 1% do valor arrecadado. O que não é 1% no final, né, gente? Porque arrecada-se 12%. Cai para 11%, é 1/12 que está diminuindo, né? O que significa um valor mais ou menos de aproximadamente 8%, que vai diminuir no final isso aí, a arrecadação. Do servidor da Câmara, aconteceu o mesmo também, que o servidor da Câmara também entrou com a diminuição de 12% para 11%. O previsto era de 250.000, no mês foi 28.153, no ano 70.608, uma diferença de 179.391. No SAI, previsto 750.000, arrecadado no mês 63.386, arrecadado no ano 296.000, uma diferença de 453. Do servidor do Instituto de Previdência Municipal, também, aquele que trabalha lá também paga, né?
foi arrecadado 9.623, no ano 47.319, a diferença de 52.680. Todos esses vão diminuir cerca de 8% no final. Servidor inativo, 200 mil, foi arrecadado 13 mil, no ano 68.066, a diferença de 131. A pensionista seria 50 mil, arrecadado 1.829, no ano 9.513, diferença de 40.486. Contribuição intra-orçamentária, que é aquela feita dentro do próprio orçamento, né? Previsto 6.449, no mês foi arrecadado 1.551, no ano 6 milhões, uma diferença de 448 mil. Já foi essa movimentação intra-orçamentária, já foi quase toda ela, só falta 448 mil. A da Câmara, né, era de 180 mil, já foi 48, arrecadado no ano 133, diferença de 46. Do SAEB seria 1 milhão, arrecadado no mês de 126 mil, no ano 592, uma diferença de 407. Do Instituto de Previdência seria de 5 mil, até agora não foi arrecadado nada. É esse o balancete de maio do Instituto de Previdência. Continua em discussão, não havendo mais orador. Desculpa. Com a palavra, o vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, eu peço permissão para falar daqui mesmo. Eu vou ser breve, que eu não vou mais discutir o balancete do Instituto de Previdência, não. No obstante, todo o que o Cipriano faz, a apresentação, mas continua não se pagando parcelamento, e a mesma história que eu já digo aqui há um pouco mais de 6 anos. Mas como não adianta, eu não vou ficar perdendo muito tempo falando, não. Então acaba virando uma vitrola quebrada, né? E não resolve. Não havendo mais oradores, está em votação. Sobrados permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Kiko, vereador André. Doutor Francisco. E com o voto contra o doutor Francisco. Com o justificativo de voto do vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, eu conversei com alguns funcionários do Instituto de Previdência, e mais demoradamente com um rapaz chamado Frederico. Fred. E deles, o Fred, com deles eu tenho a melhor impressão. E tenho certeza que a responsabilidade dos funcionários, concursados ou não, é realmente elevada e de respeito. Por outro lado, pelos seus antigos diretores e pelo seu atual diretor, nada. Então, uma confiabilidade zero. Então, essa é a razão pela qual votei contrariamente. Obrigado. Justificado, ao vereador. Flávia, eu já fiz redação final? Não, isso não tem redação final, né? Aprovado por maioria, contra os votos do vereador André, Kiko e Francisco, permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos interessados. Processo 1913, barra 2011, quando a gente vê 1913, lembra de caminhão, né? 1113, 1513. Lembra de caminhão. Lembra atropelamento. Dizendo... Essa palavra da sua lembrança... Não quero nem lembrar disso mais, 1913... Processo 1913, barra 2011, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que encaminha balancete referente ao mês de maio de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Com vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pois não, nobre vereador. Senhor presidente, pela normal tramitação. Pela normal tramitação. A Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão o balancete com a palavra vereador Cipriano. Bom, para passar como é que está a saúde do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, do SAI, né? Isso é do mês de maio. O saldo anterior era de 1.307.737. A receita orçamentária arrecadada foi de 1.634. A extra-orçamentária, 270 mil, dando um total do caixa de 3.212.422. Houve uma despesa maior de 1.773.622.
uma despesa extra-orçamentária de 265.838, passando o saldo para 1.172.962. Segundo informações que nós colhemos, né, foi um pouco, diminuiu aí cerca de 150 mil de um mês, um gasto foi um pouquinho maior, devido a algumas reformas que foram feitas ali da bombinha da região dos lagos, no próprio SAI, né? Tá certo? E que está em andamento ainda, que não foi concluído. Deixa eu retornar aqui. Eu estou demonstrando na Santa Casa, né? Estava sobrando, já não é mais isso, porque nós já temos um outro balancete, né? Mas depois nós tratamos disso. Na Santa Casa, arrecadado até esse mês para a Santa Casa foi de 64.091, arrecadado no mês 18.630, arrecadado até esse mês, completou até o mês de maio, o valor de 82.722 para a Santa Casa, tá certo? A gente traz sempre esses dados para poder a população saber onde está indo o dinheiro que ela contribui no SAI todo mês. Continua em discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Esse é do SAI? Até do SAI? Tá vendo, Leandro? Salsicha está mordendo o cachorro. Os favoráveis permanecem como os contrários se manifestem. Aprovado contra o voto do vereador Kiko, Francisco. André? Vai com a bancada. Tá certo. Aprovado por maioria de voto o balancete que permanecerá à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Senhor presidente. Tem importância. Senhor presidente, pois não, nobre vereador. Só para complementar, o Cipriano fez menção da arrecadação que está sendo feita para a Santa Casa. Quero aqui cumprimentar a população, dizer que, sem dúvida nenhuma, é uma contribuição importante. Essa lei que passou a ser aplicada na atual gestão, na superintendência do SAI, foi de autoria e aprovada aqui pela essa casa, pelo Paçoca. E hoje nós conseguimos colocar em prática e poder contribuir com o hospital, através das doações feitas pela população. Esse realmente é um projeto que realmente vem a beneficiar, e também, inclusive, aquelas emendas daqueles projetos de lei que nós fizemos, tanto dos bancos, quanto dos caminhões de cana que trafegam, a qual metade das multas também são revertidas para a Santa Casa. Tem mais R$162 mil que serão destinados à Santa Casa de Misericórdia, arrecadado com essas multas, totalizando, nesse ano, mais de R$250 mil para a Santa Casa de Misericórdia, só com essas arrecadações, projetos feitos por essa Casa de Leis, ajudando a nossa tão querida Santa Casa. Processo 1970/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha balancete de receita e despesa referente ao mês de maio de 2011. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, convida o vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. O vereador Leandro não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas exarou o parecer pela tramitação. Está em discussão balancete com a palavra o vereador Cipriano. Só para reforçar o que foi dito sobre a Santa Casa anteriormente, é interessante, né, Leandro, a gente demonstrar o valor que está sendo arrecadado. E importante um dado, mês a mês tem aumentado o valor. Começou com 12 mil, nós já estamos em 18. E assim dá credibilidade quando a gente demonstra para a população de que o dinheiro dele está demonstrado mesmo ali, a doação que está sendo feita. E podemos aumentar isso aí, né? Esse é o balancete da Prefeitura, referente ao mês de maio também, né? Lá nós tínhamos um saldo no exercício anterior de 36.355.242. A receita, que é o que foi arrecadado no mês, de 18.473.000. A receita extra-orçamentária, que é aquele que nós votamos um valor que aquilo ali é proporcional. A extra-orçamentária é acima do orçamento. São repasses de emendas, por exemplo. 1.695.567. Porque emendas não entram no orçamento, né? Ela não tem como... Você vai lá e um vereador consegue uma emenda de 300 mil, o prefeito consegue uma de 500, quer dizer, isso aí não estava no orçamento, ela é extra-orçamentária. Fazendo um total de 56.524.725. A despesa orçamentária arrecadada, a despesa foi de 14.919. E a extra-orçamentária de 3.308.599.
A extra orçamentária, muitas vezes, são contratos que são antecipados, né? Por isso que deu um pouquinho mais. Mas, se você verificar ali, eu retornei, a receita orçamentária foi 18 milhões e a despesa de 14. Né? O saldo financeiro passou de 36 milhões para 38.296 mil, fazendo um total de 56 milhões 524.725. É isso, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador. Continua a discussão, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por maioria contra os votos do vereador Kiko, André e Francisco. O balancete permanecerá à disposição dos vereadores na Secretaria da Casa. Agora, processo 1971, de autoria do secretário municipal de saúde, que encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao mês de maio de 2011, com aprovação maioria simples, com vista ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação. Pela normal tramitação, está em discussão o balancete, com a palavra o vereador Cipriano. Esse é o balancete do mês, também referente, do mês de maio, referente à Secretaria Municipal de Saúde. Né? As receitas, no final do mês de maio, vocês vão ver que a saúde investiu um valor de R$ 4.738.507. Às vezes as pessoas pensam que o dinheiro é todo ele vindo do Estado, da Federação. Não. Nós temos a receita própria, que é muito maior, de R$ 2.683.881. Quer dizer, isso aí é gerido pela própria Prefeitura, né, esse valor. Nós temos o bloco de atenção básica, que foi um valor de R$ 85.460. O da alta e média complexidade, no valor de R$ 1.624.539. O bloco da vigilância e saúde, R$ 94.762. O bloco da vigilância de saúde também, que é o PAN, que trata de doenças também transmissíveis, R$ 52.362,72. Para a construção do UPA, né, que será a unidade do pronto atendimento, foi um valor de R$ 153.587. O UPA vai ficar mais ou menos orçado em 2 milhões, se não me engano, é isso? Parte da verba da Prefeitura e parte do governo federal. Então, vai se liberando dinheiro conforme vai fazendo a obra. Para a gestão estratégica, R$ 43.860.000, perfazendo aquele total geral que eu falei para vocês, de R$ 4.768,57, lembrando que R$ 2.100.600 é receita própria da Prefeitura. Só, senhor presidente. Continua em discussão o balancete, não havendo mais oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado contra os votos do vereador Kiko, André e Francisco. O balancete permanecerá na Secretaria da Casa à disposição dos senhores vereadores e munícipes interessados. Eu gostaria de pedir a inclusão daquele projeto que eu falei da permuta da Prefeitura com a senhora Neuza Maria Girardi Franco, por outro pertencente ao município e da outras providências. É uma área que foi desapropriada ali de frente ao Hospital de Câncer, quando foi se fazer aquela rotatória, e a Prefeitura está dando uma outra área a essa munícipe em pagamento à área dela que foi desapropriada. As comissões permanentes exararam 247 metros. É um terreno de 11 por 22, parece. É que ele é irregular. Então, foi na mesma região. Ele foi desapropriado ali em frente ao Hospital de Câncer e está se dando uma ali próximo àquela igreja do Pedro Espina ali. É o primeiro que eu vejo o cara levar prejuízo. Não, ele tem que pagar R$ 2.000 para o prefeito. Ele tem que pagar R$ 2.000 de diferença. Porque o terreno também é maior. Acho que o que a Prefeitura está oferecendo é um pouquinho maior, 5 metros maior. Mas ele tem que pagar R$ 2.000. Então, senhores vereadores, um acerto entre a municipalidade e o munícipe por desapropriação de área.
E eu gostaria de pedir a inclusão do processo. É o projeto 127. Não. 127 não, Nery, é? Não, 127, já passamos 127 aqui hoje. Ah, é? Era o 129 que nós fizemos aquela hora, né? Ah, tá certo. Então, eu estou pedindo a inclusão do projeto 127/2011. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Cipriano solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. A discussão tem que ter redação final, né? O vereador Otávio Alves Garcia solicita a apreciação da redação final na mesma sessão. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. O projeto que segue ao Executivo para a sanção. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. O vereador Kiko Miziari solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, sem destaque. Eu quero destaque, senhor presidente. Tem destaque também. Eu tenho que fazer... Então, solicito ao primeiro secretário considerar a leitura do número de proposituras, e destaques. Quem quiser, senhor presidente, que peça o destaque. Então, vamos para o vereador. Vereador André Luiz Rezec. Destaque no 1041. Vereador... É no 1010, só para solicitação de... Então, cadê a lista de vereador? Bom, vereador Cipriano. Não. É só para... Não. 1010. Vereador Leandro. Não. Sem destaque. Vereador Reginaldo. Vereador Dr. Francisco. Kiko. Yoripinho. Destaque. Otávio. Não. É só para poder... Paulo Correia. Eu também sem destaque. O requerimento 1010 de autoria